Bom dia, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo do gênero reportagem, realizando a correção das atividades da semana passada, né? A princípio aí, eu coloquei para vocês um pequeno texto explicativo sobre os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado, né? O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, é sobre quem se fala. E o predicado é o que se diz sobre o sujeito, é o termo da oração em que está o verbo. Então, pessoal, observem aqui, nesse título, ó. Câmara aprova plano de 3 bilhões para socorro à cultura durante a pandemia. A primeira coisa que a gente tem que fazer para achar o sujeito e o predicado numa frase é encontrar o verbo. Então, onde está o verbo nessa frase? Aprova, né? Então, para a gente encontrar o sujeito, a gente pergunta para o verbo. Quem aprova? A Câmara. Então, Câmara é o sujeito da oração. Aprova o quê? Todo esse restante será o predicado, certo? Aprova plano de 3 bilhões para socorro à cultura durante a pandemia, ok? Então, nós temos aqui também as classificações do sujeito, que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Durante aqui a correção, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Logo em seguida, nós temos uma reportagem, que ela é intitulada Vacina do Coronavírus. Tire dúvidas sobre a corrida da ciência em busca da imunidade ao Covid-19. Então, pessoal, essa reportagem vai falar sobre a busca aí por uma vacina que nos proteja, né, do Covid-19. Fala aqui sobre a eficácia da vacina, né, em outras doenças que já existiram. Tem o caso aqui da varíola, que ela foi erradicada, né, há mais de 50 anos por causa da vacina. Então, é sobre isso que a reportagem fala. A questão 1 pergunta o seguinte para a gente. São características do gênero reportagem. Comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algum tipo de relação íntima? Não, pessoal, de jeito nenhum, né? Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque social sobre algum assunto de interesse? Bom, a reportagem ela pode até ter a presença de opinião, mas o seu principal objetivo é transmitir uma opinião? Não, né? É um texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, informa fatos de interesse público cuja linguagem deve ser objetiva e clara? Perfeito. Essa é a alternativa correta, né? 2. Qual é o assunto da reportagem? A busca pela imunização contra o coronavírus, né? Dá pra gente ver isso até pelo título, né? Em qual suporte ela foi veiculada? E onde? De onde essa reportagem foi retirada, pessoal? Do G1, né? O site G1 da Globo. Então, no site do g1.globo.com/bem-estar. 4. Marque V para verdadeiro e F para falso de acordo com as informações encontradas no texto. Já existe uma vacina eficaz na luta contra o vírus responsável pelo Covid-19? Vamos lá ver se fala isso. A Organização Mundial da Saúde reúne mais de 40 iniciativas de cientistas que buscam uma fórmula que impeça a entrada do coronavírus. A busca por uma vacina é uma das mais complexas estratégias da luta contra o coronavírus responsável pelo Covid-19. Então, já encontraram a vacina, pessoal? Não, né? Então, a alternativa é falsa. A vacina pode criar imunidade contra o vírus, mas destrói a célula infectada por ele. Vamos lá ver. Então, aqui vai falar por aqui, onde fala sobre como que a vacina age.
produção não é feita na velocidade suficiente para prevenir a doença, já que o sistema imunológico não conhece aquele invasor. Não, acho que não vai ser aqui. Gera imunidade, vai lá. Jorge Calil, professor de medicina da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, explica que uma vacina é um produto que você injeta no indivíduo e vai fazer com que ele tenha uma resposta imune contra aquele produto. Esse produto tem alguma estrutura do vírus com o qual você quer se imunizar. Pode ser, por exemplo, um pedaço da proteína, uma estrutura do vírus morto. Calil explica que a vacina pode tanto criar uma imunidade contra o vírus, como contra a célula infectada por ele. Então, se cria uma imunidade contra o vírus, né? E contra a célula infectada por ele, destrói a célula? Não, né, pessoal? Não é isso que está dizendo aqui. Fala que cria uma imunidade, mas não fala que destrói a célula. Então, alternativa falsa. A varíola foi erradicada globalmente há mais de 50 anos? A varíola foi erradicada globalmente há mais de 50 anos, corretíssimo. A poliomielite retornou às Américas devido à baixa cobertura vacinal? A poliomielite foi eliminada das Américas há mais de 20 anos, né? O que retornou, pessoal, foi o sarampo, não a poliomielite. Então, a alternativa também é falsa. Então, o gabarito aí fica falsa, verdadeira, falsa. No trecho, a varíola foi erradicada globalmente há mais de 50 anos, a palavra em destaque tem o sentido de: pessoal, erradicada é o mesmo que espalhada, minimizada, eliminada ou disseminada? Alternativa C, né? Eliminada. 6. Na oração, a vacina gera imunidade, identifique o sujeito e o predicado. Pessoal, como eu disse para vocês, para a gente saber o sujeito, a gente tem que perguntar para o verbo. Então, o que gera imunidade? A vacina. Então, o sujeito, a vacina, né? O que a vacina gera? Imunidade. Predicado é imunidade, certo? Ou gera imunidade, né? Classifique o sujeito da oração acima. Pessoal, a vacina gera imunidade. A vacina é o sujeito. Esse sujeito, ele é simples, composto, oculto, indeterminado. E aí? É sujeito simples, né, pessoal? Na frase, eliminamos o sarampo, mas esta virose retornou, o sujeito é simples, composto, indeterminado ou oculto. Pessoal, o verbo é eliminamos. Mas quem eliminamos? Não dá pra gente saber, né? A única coisa que nós temos aqui é o verbo, né? É a maneira em que o verbo está conjugado. Então, se nós analisarmos aqui o final do verbo, né? Nós sabemos aqui que faz referência a nós. Então, o sujeito está aqui oculto, né? Então, a alternativa correta é a D, ok?